Vamos começar a ver o menu iniciar, porque ele também é foco de prova. Porque ele trouxe novidades do XP Pro 7. Aqui nós temos várias novidades, detalhezinhos pequenos que a banca cobra, que é novidade. Banca de concurso gosta de trabalhar com novidade. Então nós temos aqui uma tentativa de representação do seu menu iniciar lá do Windows XP. Ok, você tem lá o usuário, tem lá a fotinha do usuário, que você pode definir essa foto, o nome do usuário que você define na hora que você está instalando no sistema operacional. Você tem o menu iniciar aberto. Aqui, então nós temos áreas específicas. Nessa primeira área aqui, são os programas que você fixa no menu iniciar. Isso aqui se manteve lá no Windows 7. Então aqui também você fixa o programa. Eu fixei, por exemplo, o Internet Explorer. E aqui eu tinha fixado Internet e e-mail. Esses aqui já vêm por padrão lá do Windows XP. Lá eu resolvi fixar o Internet Explorer. Beleza, eu escolhi colocar esses programas ali. Então você tem essa opção de fixar. Geralmente você pode pôr aqui os programas que você mais utiliza. Bom, o principal ponto é esse cara aqui, ó. Nesse segundo bloco aí, que você tem separado com uma linha bem clarinha, ainda você também tem ele no Windows 7. O que acontece? Nesse pedaço aqui, nós temos os últimos programas mais acessados. Então, dentro desse ponto aqui, nós temos, o cara usa um monte o Windows Live Messenger, antigo MSN, agora tem outro nome, Windows Live Messenger. Bloco de notas, ferramenta de captura, também uma novidade aí do Windows 7. Microsoft Word, então esses caras aqui foram os mais utilizados, os últimos programas mais utilizados. E conforme maior a frequência, esses programas vão subindo, vão ganhando uma posição maior nessa lista. O mesmo ocorria aqui no Windows XP. A quantidade de programas mais utilizados que aparecem aqui, você pode definir. Então é uma configuração que você pode escolher lá nas propriedades do menu iniciar. Você pode definir, eu quero que apareça só 5, eu quero que apareça 10, quero que apareça 15, você define lá. Beleza? Manteve isso. Aí você tem aqui, no menu iniciar, claro, o padrão do XP, na lateral direita do menu iniciar, você tem lá meus documentos, documentos recentes, minhas imagens, minhas músicas, meu computador. Esses caras aqui, no Windows 7 e para o Windows XP, eles são ditos locais. Eu chamo isso aqui de local. Então, quem que você tem que focar nesses caras aqui? Esse aqui é a nossa novidade. Documentos recentes. Observe que no menu iniciar, documentos recentes tem uma setinha para a direita. Enquanto aqui, por exemplo, o WordPad, bloco de notas, não tinha nenhuma seta. Agora, atente. No Windows 7, eu não tenho mais a opção recentes aqui, documentos recentes. Aqui, eu só tenho locais. Todas essas opções aqui que eu tenho são locais. Então, isso aqui são os locais que você viu aqui no Windows 7. No Windows XP, locais. No Windows 7 manteve eles lá. A diferença é que, tá aqui, ó. Quando você quer ver quais são os últimos programas, ou melhor, os últimos documentos editados em programas no seu computador, você coloca o mouse aqui, clica nessa opção, abre uma janelinha que vai ter lá, por exemplo, eu tenho texto.doc, ou seja, um documento do Word. Eu posso ter um plan.xls, é um documento do Excel. Eu posso ter, por exemplo, de um outro programa qualquer aqui que eu tenha utilizando no meu computador. Estou usando uma imagem lá do Photoshop. Então, os últimos documentos recentes, abertos com programas instalados no seu computador, veja bem a palavra, documentos abertos. Ou seja, se você pegar e abrir um documento que estava no seu pendrive, também vai listar aqui. Cuidado. Por quê? A banca já fez pergunta sobre os documentos salvos. Não é somente os salvos. Desde que tenha sido aberto no seu computador, já aparece aqui. Um documento que foi aberto aparece aqui. Mas para isso ele tem que ser um documento existente. Não pode ser lá, por exemplo, criou um novo documento no Word e não salvei em lugar nenhum. Esse cara não vai aparecer aqui. Mas os documentos abertos que já têm um nome definido, já foram salvos em algum local, HD, pendrive, CD, aparece aqui. Qual que é o problema? Quando você desconectar o pendrive, se o documento tivesse sido aberto do pendrive, você tentar abrir ele de novo,
como o documento estava no pendrive, você não vai conseguir abrir ele. Beleza. Lembrar que aqui, ó, eu tenho de vários programas num único lugar. Isso aqui vira uma zona completa. Como é que você vai achar um programa? Ah, chegou lá, só que eu queria ver qual foi o último documento do Word que eu estava editando. Putz, mas eu abri um monte de planilha diferente, abri um monte de imagem, abri um monte de música também diferente. E o que acontece? Acaba ocupando espaço daquela lista. E você não acha mais qual foi o seu último documento do Word editado. Então o que você faz? Ah, lá dentro do Word ele tem uma listinha dos últimos documentos que foram editados lá dentro. Opa, já é uma ajuda, mas você tem que abrir o Word primeiro para ver isso. No Windows 7, você já tem um recurso mais avançado disso. Quanto no XP você tinha lá documentos recentes, agora no Windows 7 você pode ver que alguns programas trazem essa setinha do lado do nome do programa. Internet Explorer também, aparece ela, bloco de notas e o Word. Então, agora, o recentes no Windows 7 não é mais aquele aglomerado de todos os recentes num único lugar. Você tem para cada programa uma lista. Então, quando você coloca o mouse aqui em cima, ele abre uma janela que sobrepõe essa parte aqui e mostra os documentos recentes abertos no Internet Explorer. Quem que é os recentes do Internet Explorer? É a mesma coisa que você visualizar lá o seu histórico. Então, todas as páginas que você abrir, toda a aba que você abrir, gera ali as últimas abas abertas. Então, é a mesma coisa que você acessar o último histórico do cara. Você colocar o mouse aqui, mostra essas opções. Bloco de notas. Os documentos que foram abertos dentro do bloco de notas. Aparece a listinha também, mostrando cada documento do bloco de notas. Do Word, também. Coloca o mouse aqui, aparece todos do Word. Ou seja, agora é específico do programa. Você não tem, por exemplo, misturado mais. Assim facilita muito. E você evita aquele problema lá do XP. Ah, abriu várias músicas, não consigo mais achar quem foi o último Word. Agora você não tem mais esse problema. Então, uma facilidade que o Windows 7 trouxe. Ok, o que mudou ainda em relação a ele? Todos os programas do Windows 7 é a mesma ideia de todos os programas no Windows XP. Qual que é a diferença? Aqui, quando você clica, ele abre como se fosse um menu suspenso que vai indo para o lado conforme as opções que você vai clicando. Tem lá todos os programas, aí tem acessórios, aí dos acessórios tem outras opções lá dentro e vai indo, vai abrindo janela no lado da janela. No Windows 7, agora quando você clica em todos os programas, essas opções que estão aqui, elas vão dar lugar a uma outra lista. Uma lista que tem todos os seus programas. Então vai usar palavras menores e vai listar todos os programas instalados no seu computador. Então você pode acessar ele direto aqui. Não tem mais aquela opção de separações. Ah, acessórios, quero lá opções de sistema, quero de um programa que tem outras opções. Não, agora são pastinhas. Então você tem lá, por exemplo, o Microsoft Office. Entrou no Office, tem uma pastinha. Clica nela, como se abrisse dentro dela as listas dos demais. É assim que é agora no Windows 7. Beleza? Então isso aqui é uma das novidades em relação a todos os programas. Outro detalhe é aqui. Esse user, enquanto no XP você tinha lá o user no XP era só para dizer o nome do usuário. Aqui, user, nome do usuário que aparecer ali, na verdade é uma pasta pessoal do usuário. É como se fosse a pasta documentos. Mas é uma pasta mais pessoal, aquela que o sistema operacional cria direto. Aquela que tem as configurações das suas áreas de trabalho, do menu iniciar, aquela que tem configurações das suas preferências. Então, está tudo dentro da pasta do usuário. Cada usuário tem a sua própria pasta dentro do sistema operacional, em que um usuário não pode acessar a pasta do outro. Ok? Aí você tem aí documentos. Também é um local, assim como no XP. Imagens, músicas, jogos, computador e o painel de controle continua ali. Ok. Qual que é a outra diferença? Esse cara aqui, ó, pesquisar. Lá no XP, você tinha o pesquisar como um botão, como uma opção. Quando você clicava nesse pesquisar aqui, ele abriu o quê? Uma janela do Windows Explorer com uma opção de pesquisa lá dentro. Então, abria a janelinha lá do Windows Explorer e aqui no lado, num quadrinho à esquerda que abria, você tinha lá opções. Parecia às vezes um cachorrinho aqui, que queria dizer
quais opções de pesquisa que você tinha, se era no sistema operacional, se era dentro da rede, então você podia fazer pesquisas dentro do seu computador. Aqui você já pode digitar direto no Windows 7. Como digitar direto? Começa a digitar o nome de um programa. Se é um programa, ele já vai listar aqui. Ele dá preferência a listar o programa. Então, cuidado, por exemplo, no pesquisar aqui, você pesquisava mais arquivos e pastas e tudo mais, mas também aparecia programas lá dentro do XP. No pesquisar do 7, se você começar a digitar ali, por exemplo, Calc, vai aparecer no topo da sua lista a calculadora do Windows, por mais que você tenha lá o programa do BR Office Calc. Então, cuidado, digitou Calc aqui, vai mostrar calculadora, mostra embaixo também o BR Office, e mostra vários outros programas que tem a palavra Calc no meio da palavra. Então ele dá preferência para quem tem ela no começo. Aí depois vai listando os outros. Além das opções que ele vai mostrando de arquivos. Os arquivos que estão indexados, ele vai tentar mostrar para você ali também, quando você usa esse pesquisar. Se ele não encontrar nada, o que vai acontecer? Ele vai dar a opção para você fazer uma busca mais avançada, que daí abre algo parecido com a ideia que você tinha lá no XP, ok? Outra diferença, no Windows 7 agora nós só temos um botão, desligar. No lado temos uma setinha. Essa seta é que vai abrir lá as opções. Ah, eu quero fazer logoff, eu quero desligar, eu quero colocar em modo espera. Então essas opções aparecem nessa lista, aqui do lado. No Windows XP, no menu iniciar dele, você tinha dois botões, logo de cara no menu iniciar. O desligar e o fazer logoff. Só que, se você só clicar nesse botão, não vai desligar. Por quê? Quando você clica em desligar, ele vai abrir uma outra janela. Então, quando você clica lá na opção desligar, vai abrir uma janelinha, que tem lá a opção, eu quero colocar em modo de espera, eu quero desligar, ou eu quero hibernar. Então, tem essas opções lá dentro. Enquanto que o fazer logoff é o cara mais perigoso. Por quê? Fazer logoff aparece duas opções. Que opções que aparecem aqui? Aparece a opção fazer logoff. Então eu posso encerrar a sessão. O que é fazer um logoff? É encerrar uma sessão. Ou seja, você sai dando a certeza para o sistema operacional que você fechou todas as janelas, que você não tem mais nada aberto. E mesmo que tenha, o sistema operacional vai tentar forçar a fechar aqueles aplicativos abertos, para que outro usuário possa utilizar o sistema operacional. Enquanto que aqui também você tem uma opçãozinha assim, duas setinhas, uma para um lado e outra para o outro. Essa opção é a trocar de usuário. Ou seja, você pode sair, só que você não vai fechar nada do que você tem aberto. É como se chegou lá teu irmão pentelho e quer utilizar o computador. Aí você está lá fazendo suas coisas, só que não quer fechar. É para usar rápido? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, troca de usuário, tudo que você estava mexendo continua lá. Não vai sofrer alteração nenhuma. O outro usuário vai poder mexer nos programas normalmente, sem fazer nenhuma alteração no que estava feito no seu usuário. Por quê? Cada usuário em um computador tem acesso à sua pasta somente e aos programas que estão compartilhados entre todos os usuários. Então isso é um critério do sistema operacional. Que critério é esse? É o critério que vai falar sobre multiusuário. Lembra? Multiusuário é ter vários usuários. Quais sistemas operacionais permitem você ter vários usuários? Mac, Linux, Windows. Então esses caras permitem você ter vários usuários ao mesmo tempo, sem que uma atividade de um interfira na atividade de outro. Beleza. Então isso pode ser uma questão cobrada relacionando esses dois caras. Falar, é um sistema multiusuário Windows? Tem lá a opção trocar de usuário, encerrar sessão. Então está dizendo que é um sistema multiusuário. E ele também é um sistema multitarefa. O que é um sistema multitarefa? É um sistema que permite você executar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu mostrei para você que você tem lá a janela do sistema operacional. Abrir só uma janela. Mas você não pode ter uma outra janela também aberta? Pode. Isso está dizendo que seu recurso é o multitarefa. Você pode ter vários programas ao mesmo tempo. Então isso é uma característica do Windows, do Linux e do Mac. Agora, lembra desse cara? O DOS. Ele não permitia você fazer isso.
Primeiro, o DOS. Ele era um recurso monotarefa. Ele só tinha uma janela textual. Então, quando a gente lembra lá do nosso DOS, o que nós vamos lembrar dele? Nós vamos lembrar que o DOS tem lá uma janela preta com C2 pontos, barra e um prompt, esperando que você entre com algum comando. Você só tinha aqui, então, uma interface bem mais simples do que a que nós temos hoje, só que agora, nesse cara, você tinha uma interface monotarefa. Ou seja, o cara era como os homens, só executava uma coisa de cada vez. Coloca um homem lá fazer, por exemplo, o almoço, e atender o telefone, e cuidar dos filhos. Vamos passar fome hoje, né? Então, cuidado com isso. Esse cara é o exemplo principal de monotarefa que a banca pode cobrar para você. Beleza. Então, com isso, nós vimos a evolução do sistema logo de cara, os conceitos básicos dele. Qual que é o outro recurso que vai ser cobrado de você? Vai ser cobrado de você relacionado aqui ao gerenciador de arquivos. Cuidado para não confundir gerenciador com sistema de arquivos. Primeiramente, vamos ver o gerenciador. Sistema de arquivos, a sua banca não é algo que foque muito neles, mas ela pode vir a cobrar algo, porque está intrinsecamente ligado ao gerenciador. Como que vai funcionar um gerenciador? O que é ele? Bom, mais fácil lembrar, olhando por exemplo, o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos do Windows. O que ele faz? Programa que te permite visualizar arquivos e pastas, mexer com eles, manipular. Ah, eu tenho uma pastinha aqui, eu quero pegar essa pasta, tirar daqui e jogar para outro lugar. Então você está usando o gerenciador de arquivos. Você está trabalhando com os arquivos, gerenciando eles. Ok, esse aqui é o gerenciador de arquivos do Windows. Mas a sua banca vai falar de outros gerenciadores de arquivos, do Linux. Então esses caras aqui, por exemplo, o Nautilus. O Nautilus é um gerenciador de arquivos nativo da interface gráfica GNOME, enquanto o Conqueror é nativo da interface gráfica KDE. Então eu tenho dois gerenciadores de arquivos diferentes, um para cada interface gráfica. Os comandos básicos, regras de movimentação, nomenclatura de arquivos, mantém-se igual para os três. Então nós vamos ver as diferenças com relação a endereçamento. Para endereçar no Windows Explorer, nós usamos barra invertida. Nos outros do Linux, nós usamos barra normal. Então nós vamos ver isso. Quem que define isso? É o sistema de arquivos. Aí que nós vamos ver a diferença entre gerenciador e sistema de arquivos. Então, basta lembrar que esses três são gerenciadores de arquivos. O curioso de um gerenciador de arquivo é que, lembra que eu comentei com você que tem lá uma janelinha que te permite fazer avançar e voltar? E você tem também lá a opção endereço dentro do seu gerenciador de arquivos. Então, todos os gerenciadores de arquivos permitem acesso à internet? Nem todos. O Nautilus é o cara que não permite abrir páginas na internet por questões e problemas do programa. Quanto que Conqueror e Windows Explorer também servem para acessar páginas da internet. E isso eu vou mostrar para você agora, visualizando um pouco esse programa na janela do computador. Aqui no seu monitor, você está visualizando duas janelas. Essas duas janelas são, à sua direita, a janela do Windows Explorer no Windows XP. E à sua esquerda, a mesma janela do Windows Explorer no Windows 7. Compare aí que você já tem algumas diferenças mais visuais. Mas atente principalmente à janela aqui da sua direita que eu vou trazer em evidência para você. Observe estes menus. Agora, sobre estes menus em específico, acompanhe aqui no quadro que eu vou trazer algumas novidades para você. Observe que ele mostra o desktop como sendo raiz. Ou seja, isso aqui já vai ser determinado por um cara. Alguém precisa determinar essa estrutura. Quem determina essa estrutura é o seu sistema de arquivos. Então, a gente viu o gerenciador de arquivos e vamos continuar falando dele. Mas o que é o sistema de arquivo? É o que define quem é a raiz do teu sistema operacional. Então, esse cara aqui
que vai determinar, por exemplo, abrir um quadrinho aqui, sistema de arquivos do Windows. Quem que é o diretório raiz? Lá no Windows, o diretório raiz é o C:/invertida. Então esse aqui é o raiz do seu Windows. Então lá no Windows, quem que é o diretório raiz é esse. No Linux, o diretório raiz é esse, o barra. Então esse cara aqui é o raiz do Linux. Então esse cara aí vai estar relacionado com essas opções. Beleza? Isso é determinado pelo sistema de arquivos. Qual que é a diferença que você tem? Você vai ter que estudar principalmente a do Windows. Então ele coloca ali, na sua janela, como você viu, o desktop, como parecendo ser raiz. Por quê? Observe que ele usa uma indentação, ou seja, ele desloca para a direita conforme está dentro de algum diretório. Então ele mostra o desktop como sendo a raiz, como sendo o cara que tem todo mundo dentro. Mas esses caras aqui, lembra que eu comentei com você antes? Esse cara são locais. Então é só um modo de representar de uma forma mais clara para você, só para você ter uma noção. Por quê? A raiz, como eu mostrei para você, é esse cara. Então é mostrando essa janela que eles vão fazer essa pergunta para você. Quem que é o diretório raiz? Aí você vai dizer o seguinte, olha, não é esse cara aí. Por quê? Estou mostrando essa diferença nesse detalhe. Bom, observe que eu tenho um menos e um mais. O menos indica que eu abri essa pasta, expandi. Então isso aqui é válido tanto para o XP quanto para o Windows 7. Então você vai ver que ele tem minhas imagens, minhas músicas dentro do local meus documentos. Aí ele tem o meu computador, meus locais de rede e lixeira. Atentem que essas opções aqui são as mesmas que você tem na área de trabalho. Não, mas espera aí, na minha área de trabalho só tem a lixeira. Por quê? Isso aqui depende do modo de exibição do seu menu iniciar. Se você for lá nas propriedades do menu iniciar e alterar o modo de exibição do menu iniciar, o clássico, aquele lá que veio do Windows 98, você vai ver que meus documentos vão aparecer na sua área de trabalho, assim como está mostrando lá a lixeira, mostrar os meus documentos, o meu computador e os meus locais de rede. Eles passam a ser exibidos na sua área de trabalho também. Então, na teoria, na imaginação, eles estão dentro do desktop. Para você visualizar isso, experimente. Chegar aqui, clicar nesse desktop, vai abrir naquele painel lateral lá, como se você estivesse dentro dele, e lá dentro, cria uma pasta. Você vai ver que essa pasta vai aparecer no mesmo alinhamento dos meus documentos, meu computador, meus locais de rede e lixeira. E ainda, minimize todas as suas janelas. Você vai ver que lá na área de trabalho apareceu a pasta que você criou. Por quê? Está indicando que está dentro da área de trabalho. Mas, atente a um detalhe. Clique nessa pasta e observe na barra de endereços depois. Melhor ainda, crie um arquivo dentro dessa pasta e observe na área de trabalho, na sua área de endereços, aqui da sua janela, do seu gerenciador de arquivos, tem lá endereço. Então, nesse endereço, o que você vai fazer? Nesse endereço, você vai colocar e vai visualizar que, na verdade, está dentro de uma pasta aqui, por exemplo, Document and Settings, /user, o teu usuário. Ou seja, lá dentro é que está o arquivo que você criou, a pasta que você criou, e não direto desktop. Então, a raiz é o cara que aparece por primeiro aqui no seu endereço. É o C:/invertida. Por quê? No Windows, para separar níveis e pasta, ele utiliza barra invertida. Então, se eu tenho aqui documentos, vai separar. Tem o usuário. Separou para a pasta que você criou ali. Então, ele separa sempre com barra invertida. Enquanto que no Linux, nos gerenciadores de arquivos do Linux que eu falei para você, Conqueror e Nautilus, vai ser, em vez de barra invertida, vai ser barra. Mas isso é um conteúdo que você tem que saber referente ao Linux. E somente isso. Beleza. Então, voltando aqui para a nossa janela. O que nós temos? Como você viu lá na sua tela, você tem o botão voltar, avançar, que é igual ao que você tem lá no navegador. Só que aqui nós temos alguns botões que não tinha no navegador. Que botões são esses? Botão acima. O que esse botão faz? Esse botão, ele volta para a pasta pai. Então ele vai correndo para os braços do pai. Como assim? Olha aqui. Imagine que eu estou aberto
a pasta Minhas Imagens. Estou lá, acessei a pasta Minhas Músicas. Ok, minhas músicas abertas. Se eu clicar no botão Voltar, como eu estava em Minhas Imagens, ele vai voltar para Minhas Imagens. Por quê? Estava em Minhas Imagens, fui para Músicas. Volta para a pasta em que estava anteriormente. Depois que eu clicar no Voltar, fica ativo o botão Avançar. Então daí, se eu clicar no Avançar, vem de novo para Músicas. Só que, se eu quisesse não voltar para a pasta Imagens de início, quisesse voltar para a pasta Meus Documentos, a pasta Pai, você vai usar o botão acima, aquele que tem a setinha verde. Beleza. Além desse cara, nós estamos falando ainda aí do XP, nós temos o botão Pesquisar. Então esse botão aqui é o mesmo cara que quando você clica lá no botão Pesquisar do menu Iniciar, abre um painel lateral aqui do seu gerenciador de arquivos com a opção de Pesquisa. Então esse aqui é o cara Pesquisar, a mesma coisa. Ao contrário desse Pesquisar, nós temos também o botão Pastas. Esse cara, Pastas, é o modo que você estava vendo quando eu mostrei a janela. Você viu lá que à esquerda aqui, você tinha um xizinho? E você tinha ali Desktop, Meus Documentos, Minhas Imagens? Por quê? Esse botão Pastas estava ativo. Se não tiver nenhum desses dois botões ativos, mostra aqui do lado como se você estivesse no meu computador, igualzinho. Mostra lá informações sobre aqueles arquivos que você está clicando sobre eles. Então, você pode estar com um dos dois ou nenhum ativo. Os dois ao mesmo tempo, jamais. Então esse cara aqui é o que mostra a hierarquia, a estrutura de pastas que você tem dentro do seu computador, para navegar mais facilmente. Então é o botão Pastas. Aí a sua banca é uma banca bem sacana. Ela vai cobrar para você bastante sobre esse botão. O botão Modos de Exibição. Esse cara aqui, ó. Que você vai ver que no XP tinha alguns modos que evoluíram aí no Windows 7. Alguns deixaram de existir. Por exemplo, botão aí lado a lado, está ainda aqui. Opção de exibição lado a lado. Opção de exibição detalhes, está ainda aqui. Conteúdo não tinha aqui. É um botão novo. Opção lista, está ainda ali. Opção miniatura. Opa, não tem opção miniatura aqui. Mas, em compensação, agora tenho ícones pequenos, ícones médios, ícones grandes e ícones extra grandes. Então, 4 tamanhos de ícones, que é o modo de exibição aqui, ícones. Só que o modo de exibição extra grande e o grande ali também, eles podem ser confundidos com o modo miniatura. Porque ele tenta representar a primeira tela que você tem, tenta mostrar uma miniatura daquele arquivo. Então, é uma fusão do modo ícones com o modo miniatura. Desses tamanhos. Na verdade, o modo ícone, como era no XP, para você no 7, vai estar representado como um ícone pequeno. Os demais são tamanhos diferentes de miniaturas. Ainda lá no XP, você tinha um outro modo de visualização, que aparece quando você está visualizando imagens, que é o modo películas. Esse cara aqui é só para imagens. Então, quando tem muita imagem na pasta, ele mostra esse modo de exibição naquela listinha desse botão aqui. Antes disso, não aparece. O que ele faz? Ele mostra daquele jeitão lá, a janela grande, embaixo tem os arquivos que você vai trocando. E aqui mostra o arquivo bem grande, a imagem, geralmente, que você vai estar visualizando. Então, esses são as diferenças. Outra diferença é que no Windows 7, agora você tem uma barrinha de zoom, que você vai lá do modo conteúdo, zoom pequeno, e vai aumentando até o zoom extra grande. Então, opções novas relacionadas aí aos modos de exibição. Qual é o principal modo de exibição que você tem que ter atenção? Modo de exibição detalhes. Por quê? Vamos mostrar para você ali na sua tela do computador novamente. Observe lá. Nós temos aqui um modo de exibição que mostra lá, por padrão que está sendo exibido, miniaturas no Windows XP. Observe o modo detalhes. O que ele exibiu aqui nessa barrinha mais à direita? Você está visualizando que ele mostra tamanho, tipo, data de modificação, algumas informações extras sobre
os arquivos ou pastas. Então eu tenho aqui informações sobre o tamanho, tipo do arquivo, dimensão, quando é uma imagem. Por quê? Porque através destas opções você pode reordenar os seus dados. Então você pode reorganizar. Eu quero aqui em ordem crescente alfabética, clico sobre o nome. Ou ordem decrescente, novamente sobre o nome. Observe que tem uma seta indicando a ordem que você está colocando o seu arquivo. Assim como eu posso organizar por tamanho, por data de modificação, data de criação e as demais opções que você pode estar adicionando. Quando você clica com o botão direito sobre essa barra, tem opções ali para você adicionar opções que você quer exibir. Por exemplo, estou trabalhando com músicas, quero colocar ali o número da faixa da música. Então são opções que você pode estar inserindo no modo de exibição detalhes. Com isso, a gente fecha esse bloco.